Oi gente, tudo bom? Estreou recentemente no catálogo da Prime Video da Amazon o filme Love to Death ou Te Amo Até a Morte, que é uma produção de 2020 que conta a história real da Didi e da Gypsy Blanchett. Também já foi retratada essa história em duas outras produções, como o seriado The Act, de 2019, que eu assisti, é bem legal. Na primeira temporada desse seriado a gente acompanha esse crime real, e também no documentário da HBO chamado Mamãe Querida e Morta, que foi lançado em 2017. Essa história é bem bizarra, conta um pouquinho sobre uma mãe que era muito doente e por causa disso ela acreditou e convenceu todo mundo de que a filha estava muito doente. Só que a gente não tá falando de uma doença boba, a gente tá falando de uma criança que supostamente cresceu achando que estava extremamente doente. As pessoas ao longo do país acreditavam que ela estava doente, faziam inúmeras doações, eles moravam e faziam tratamentos muito graves, tratamentos com operações, coisas realmente bem complexas, de doenças que nem existiam. Então eu vou comentar um pouquinho sobre essas produções e contar a história real por trás de tudo isso. Porque tirando a série The Act e o documentário da HBO, o filme Love to Death, ele fala sobre o caso, mas usa alguns nomes fictícios. Então, complementando cada uma dessas produções, a gente vai recheando as informações e eu tenho aqui todo o balanço de tudo que aconteceu, inclusive o que aconteceu depois com as pessoas envolvidas. Teve muitas repercussões posteriores. Então, vamos conversar um pouquinho sobre o caso da Didi e da Gypsy Blanchett, retratado nesses filmes e documentário que eu comentei. Mas antes da gente conversar um pouquinho sobre esse caso bizarro, eu vou pedir para você dar uma conferidinha se você já está inscrito aqui no canal. Senão eu vou te convidar a clicar nesse botãozinho inscrever-se, também já me ajuda e dá um joinha logo agora no começo do vídeo, isso faz com que ele seja oferecido para outras pessoas que talvez nem conheçam o canal, isso me ajuda muito. Aqui embaixo estão marcadinhas todas as minhas redes sociais, me segue por lá, vou ficar bem feliz. E na caixinha de comentários comenta para mim se você já conheceu esse caso, se você também já assistiu essas produções, o que você achou, e vamos trocando essa figurinha que isso é bem legal. Em 2015, a polícia do Wisconsin, estado nos Estados Unidos, foi chamada para atender uma ocorrência onde chegou numa casa e encontrou uma mãe morta a facadas e a filha, que teoricamente era uma filha muito doente, cadeirante, desaparecida. Depois de algumas horas, chegou uma mensagem no Facebook que era sobre o caso dessa menina cadeirante, porque ela era muito conhecida, especialmente ali no estado, porque ela arrecadava doações, ela sempre participava de eventos comunitários, e ali naquele Facebook sobre o caso dela, na conta oficial, foi postado que aquela mulher, né, num xingamento, estava morta. Então a polícia começou a investigar tudo aquilo, todo mundo ali nos arredores ficou super nervoso porque ficou preocupado com essa criança cadeirante, e depois de um tempo foi encontrado na casa do suposto assassino da mãe dela, a própria Gypsy, né, a própria cadeirante, que na verdade não era cadeirante, não estava doente, coisa nenhuma. Essa história real é sobre a Didi e a Gypsy. A Didi era uma mulher super protetora que criou a filha dela sozinha e durante muitos e muitos anos ela cuidou dela como se ela de fato fosse extremamente doente. Depois, em alguns relatos que foram levantados durante a investigação do caso, que eu vou explicar certinho o que foi que aconteceu, eles descobriram que, na verdade, toda essa super proteção, essa super preocupação da Didi com a Gypsy, com a filha dela, começou com 3 meses de idade, onde acreditava que a filha dela tinha problemas para dormir, que ela tinha algumas dificuldades respiratórias, e aquilo dali virou uma obsessão. Depois que aconteceu tudo isso, o assassinato de fato aconteceu, a gente descobriu que a Didi, que é a mãe da Gypsy, ela tem uma doença chamada Síndrome de Manchester por procuração, que gera na pessoa que tem aquela doença uma vontade de criar algo de doença em outra pessoa, de inventar, supervalorizar ou realmente mentir sobre algo. Então, no caso da Didi, ela supostamente realmente acreditava que a filha estava doente. E para a filha ficar doente, ela acabava medicando em excesso a filha, acabava dando algumas coisas ruins para ela comer, para que toda vez ela ficasse realmente muito mal. Conforme a Gypsy foi crescendo,
Ela mesma via que ela conseguia andar, mas a mãe dela não permitia. Ela queria encontrar amigos, a mãe dela não permitia. Então ela sempre teve aquela aparência muito pálida, muito mirrada, que as pessoas de fato acreditavam que ela era muito mais jovem do que ela era, até porque a Didi falsificava a documentação, falava que de fato a Gypsy era mais nova do que ela era na verdade. E, além disso, ela tinha essa aparência muito frágil, ela passava por dificuldades. Chegou ao ponto de os médicos operarem ela por doenças que nem sequer existiam, mas tudo isso por causa de todas essas falsificações de sintomas. Ela falava que a filha dela sentia alguma coisa que não sentia. Porém, o que acontece? A Gypsy foi crescendo e depois de um tempo acabou tendo acesso a computadores e ela, sem a mãe saber, começou a entrar em grupos do Facebook ligados à religião, a relacionamentos ali da igreja dela, e ela conheceu um rapaz que começou a se interessar por ela também. Esse rapaz era o Nicholas. Ele estava ali naquele grupo, ele era uma pessoa que gostava de viajar, ele não tinha, na verdade, antecedentes por causa de violência, ele tinha um antecedente que era por atentado ao pudor, era uma coisa relativamente leve, e eles acabaram se relacionando, e o Nick, no começo, acreditava que ela tinha realmente alguma deficiência, até que a Gypsy começou a contar toda a verdade, ele se padeceu da situação. Foi quando eles combinaram de fugir juntos, e as investigações apontavam que a Gypsy, durante essas conversas na internet com ele, falava para ele matar a mãe dela, porque só assim ele estaria livre, que só assim ela conseguiria seguir a vida dela sem a mãe dela ficar falando o tempo todo sobre remédios, sobre melhoras, sobre doenças, fazendo com que ela fingisse ser algo que ela não era. Então, numa certa noite, o Nick acabou invadindo a casa e antes dele e da Gypsy fugirem, ele acabou esfaqueando a mãe dela e acabaram fugindo. A polícia encontrou eles poucas horas depois, puxando as informações no computador, né, da conversa ali online que eles estavam tendo, e encontraram os dois, inclusive, na casa do Nick. Foi quando eles confessaram e a Gypsy contou toda a verdade, o que foi realmente um choque para a comunidade, porque todo mundo só via a Gypsy muito pequena, muito mirradinha, muito magrinha, muito pálida, de cadeira de rodas, e quando tudo aconteceu a gente descobriu que ela era maior, que ela era sadia, ela não tinha nenhuma doença e que tudo aquilo tinha sido criado, orquestrado pela própria mãe, que agora estava morta. Os advogados da Gypsy acabaram pedindo uma análise sobre o caso, foi quando foi concluído o diagnóstico de síndrome de Manchester por procuração da mãe. Então a mãe era uma pessoa doente e acabou fingindo tudo isso para a filha, o que ajudou muito no julgamento da Gypsy, tanto que ela pegou 10 anos de prisão, que é a pena mais baixa para homicídio lá nos Estados Unidos. Inclusive agora em 2023, quando ela fizer 32 anos, ela vai poder dar entrada no pedido de semiaberto, né? Então ela vai poder ficar em liberdade. E quem ajuda muito ela é o pai, porque o pai é vivo, o pai tentava ter aproximação com a filha e a Didi não deixava. Então a vida dela aparentemente vai retornar e vai começar, na verdade, né? Porque ela não tinha uma vida sozinha antes de tudo que aconteceu. O Nick, que era aquele namorado da internet dela que acabou realmente dando as facadas, foram 17 facadas na mãe, ele foi condenado em 2018 à prisão perpétua. Então atualmente ele está cumprindo pena por toda essa situação e tudo indica que nada vai mudar, ele vai continuar preso para o resto da vida e não sei se ele mantém contato ainda com a Gypsy, espero que não, né? E toda essa história chocante, como eu comentei, ela foi retratada em 3 produções, o documentário de 2017 da HBO, que é bem interessante e abrange muitas outras coisas muito mais profundas sobre esse caso. Então, durante o documentário a gente tem entrevistas com especialistas que falam sobre essa síndrome da Didi, que apesar de ser uma síndrome não tão comum assim, ela também não é uma síndrome tão impossível de acontecer, tem diversos casos relatados no mundo e a gente vai entendendo um pouquinho o diagnóstico, quais são os tipos de tratamento, como são as atitudes que a pessoa toma. Então, muitas vezes a pessoa não faz de caso pensado, de fato ela é uma pessoa doente e era o que provavelmente acontecia com a Didi. A gente não tem como ter 100% de certeza porque ela acabou sendo assassinada, mas todas as atitudes que ela teve, tudo que ela fez para enganar toda uma comunidade, fingindo que a filha dela estava doente, inclusive colocando a vida da filha dela em risco, porque ela colocava a filha dela à disposição de cirurgias, de medicamentos excessivos sem necessidade, realmente era algo que fazia parte dessa síndrome, desse transtorno. Isso é uma das coisas que é bastante abordada no documentário da HBO de 2017.
Além disso, a série The Act é uma série que é antológica, ou seja, cada temporada vai ser uma história de um crime real. E na primeira temporada, que foi lançada em 2019, uma série da Hulu, distribuída aqui no Brasil, se eu não me engano, pela Prime Video, e nessa primeira temporada a gente tem todo o acompanhamento do que acontece no caso real da Gypsy e da Gigi. Lá existe, obviamente, muita coisa que não é real, como por exemplo foram criados personagens como as vizinhas delas, que não são vizinhas que de fato existiram, mas elas sintetizam algumas pessoas reais que existiram, então algumas vizinhas, algumas amigas do caso da Gigi e da Gypsy acabaram sendo unificadas nessas duas personagens, então foi realmente uma criação para a série. A gente não se aprofunda muito na história do pai, a gente não entende muito o que acontece, então é de uma forma muito mais dramática que tudo ali acontece. Tanto que as duas atrizes que interpretam as protagonistas, que é a Patricia Arquette, que é uma excelente atriz, e a Joey King, que eu realmente não imaginava que ela fosse uma atriz tão boa, as duas foram indicadas ao Emmy, a série foi indicada ao Emmy, então realmente teve bastante reconhecimento da crítica, o pessoal gostou muito da atuação delas e elas mereceram realmente, porque são personagens com uma carga dramática muito forte e a série em si tem esse perfil muito mais dramático. O outro filme, que é aquele que estreou agora recentemente na Prime Video, que é o filme de 2020, Love You to Death, também conta a história, só que no filme a gente tem um outro nome para as personagens, provavelmente porque não teve o direito de divulgação de tudo que aconteceu, por medo de processo. Lá a gente acompanha a história também de uma mãe e de uma filha passando por todas essas situações que eu comentei. Tem um pouco mais de detalhes com relação às famílias, então tem um pouco mais de detalhe da relação da mãe com o ex-marido, né, que é o pai da Gigi, que é um personagem forte realmente na vida real, porque ele é a pessoa que até hoje acompanha a Gigi, é a pessoa que ajuda na questão financeira da Gigi, da Gypsy. Tanto que a Gypsy vai sair da prisão daqui a uns anos e tudo vai ficar provavelmente nas costas do pai. Ele era um pai que queria estar presente, pelo menos isso parece no filme. Então a gente tem um outro lado da história que complementa todas as outras histórias que eu comentei antes, que acabaram mostrando de uma forma geral o caso. Então, se você quer conhecer a fundo tudo o que aconteceu com a Gigi, com a Gypsy, nessa história que é bizarra, eu recomendo que você assista as três produções. Elas realmente se complementam e dão realmente uma carga maior a toda aquela informação. Então, é uma história muito triste, é uma história com um final péssimo. Eu fico muito triste, tanto pela Gigi quanto pela Gypsy. Acho que as duas têm seus lados positivos, negativos. As duas, de fato, estavam doentes de alguma forma, né? Mesmo que a Gypsy não estivesse, de fato, doente, toda aquela situação que a mãe colocou realmente a deixou perturbada, né? Então não tem como a gente julgar uma situação como essa. De fato, foi uma situação bem difícil e tá muito bem retratada nessas produções. Recomendo se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse caso. E é isso, gente. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Eu tentei trazer de uma forma super resumidinha para o vídeo não ficar muito grande, mas a história é super mais complexa, tem um pouco do passado da Gigi, parece que ela teve uns problemas com a madrasta e talvez isso tenha influenciado a cabeça dela. Assista o documentário, você vai entender muito melhor esse caso e eu acho que é bem interessante para você que gosta de histórias realmente reais, né? Se gosta de true crime, como eu adoro. Então é isso, gente. Um grande beijo. E até o próximo!